Olá, muy buenos días a todos. Disculpa por el retraso en el horario. Tuvimos un problema con el video, entonces en esta sesión nosotros vamos solo compartir la pantalla, pero por lo que nosotros vemos aquí, la pantalla se ve bien, pero la cámara no, el video no se ve. Pero para no retrasar más el horario, vamos a empezar de esta manera mismo. Entonces, llegamos a nuestra sexta sesión virtual sobre indización de documentos según metodología LILAC. Y hoy nosotros vamos a hablar un poco más sobre el tema de salud pública. Ya voy a pasar... ya voy a pasar la presentación para María Anália Conceição, para que podamos empezar con el contenido propiamente dicho. Muchas gracias a todos que están en línea. Ahora veo 22 participantes en línea. Entonces, muchas gracias a todos. Y cuando ustedes tengan dudas sobre el contenido, pueden escribir en el chat. Y vamos a contestar las preguntas al final de la sesión. Muchas gracias y María Anália. Dale. Gracias, Eli. Olá a todos, bem-vindos. Empezamos então com o tema de indização de saúde pública. O objetivo apresentar as categorias e regras de indização segundo a metodologia LILAC para a área de saúde pública. Vamos a ver definições, categorias específicas de saúde pública e os temas promoção de saúde, epidemiologia e epidemiologia descritiva, métodos epidemiológicos, estadística como assunto e análise de supervivência, que são termos específicos de métodos epidemiológicos. Imunização e vacunação e vacunas, e apresentaremos lá a tarefa 6. A definição de saúde pública em el preâmbulo de la Constituição de la Organização Mundial de Saúde é definida como o estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de la enfermidade. Este conceito se refere à la saúde de cada indivíduo. La noção de saúde coletiva, ou seja, de la poblação, pertence à la saúde pública. Esta definição é do Manual de Indização. A definição do DEX é a rama de la medicina que se encarga de la prevenção e el controle de las enfermedades, discapacidades e de la promoção de la saúde física mental de la população a nível internacional. Mas eu não estou ouvindo. Estão ouvindo? Tudo bem? Eu estou escutando. Todos estão ouvindo bem? La categoria N, que é do MESH, que se refere à atenção de saúde, descreve a literatura desta área através do mundo, especialmente nos Estados Unidos e em países industrializados. Em Estados Unidos, porque o MESH é de la NLM, que é de Washington, Estados Unidos. Em el DEX há a categoria de saúde pública, categoria SP, com descritores mais específicos que se aplicam à realidade da literatura latino-americana e do Caribe. Alguns descritores de saúde pública vão aparecer também na categoria SP e na categoria N. Aqui temos a hierarquia
Salud pública tiene 8 categorías. Políticas, planificación y administración de salud, atención a la salud, estudios poblacionales, salud ambiental, epidemiología y bioestadística, nutrición en salud pública, desastre y derecho sanitario. Característica, atención de salud, categoría que es del MESH, tiene características de la población, instalaciones para la atención de salud, economía en atención de salud y organización, administración de los servicios de salud, calidad, acceso y evaluación de la atención de salud, medio ambiente y salud pública. Aquí tenemos el descriptor salud pública index. Primeramente, mirar los sinônimos. Quando habla salud coletiva, salud comunitária, vamos acessar o DEX e vamos ver que é salud pública, o descritor autorizado. É um descritor usado para especialidade. Quando há essa nota, significa que o descritor só deve ser usado quando se tratar de la disciplina, de la especialidade de saúde pública. Temos descritor pré-coordenado, administração em saúde pública, porque não há o calificador organização e administração. Mira que há vários, alguns calificadores, pero organização e administração não está aqui, porque já tem ele pré-coordenado. Pertence a 5 categorias, vamos a ver. Saúde pública é um exemplo de indização da saúde pública em América Latina e em El Caribe. É um artículo histórico. Há várias fechas, então, o calificador é história. E já põe como secundário a área geográfica e pré-codificado humanos e também os pré-codificados de história do siglo XIX e XX, que só esses 2 siglos que foram estudiado. E o tipo de publicação, artículo histórico. Promoção da saúde. Definição do DEX, estímulo ao consumidor para perfeccionar o potencial de saúde física, psicossocial, através de informação, programas de prevenção e acesso à atenção médica. Ou seja, quando o artículo falar de programas de prevenção ou de informação em saúde para alertar a população para cuidados de saúde, é promoção de saúde. Nota de indização, só há a informação que é primário, ou seja, na maioria dos casos é primário. O conceito abarca o fomento de los estilos de vida e de outros fatores sociais, como econômicos, ambientais e personais, que favorecem a saúde. Exemplos: fomentar a dieta, exercício apropriados e horas de sono suficientes, prover a la população de viviendas adequadas e instalações de água potável e saneamento, entre outros. Promoção de saúde se ubica em 2 hierarquias del DEX, de SP2, uma hierarquia de DEX e categoria N. Mira que há vários específicos dentro de
promoción de salud. Siempre que hay el sinal de más, es que tiene más específico. Em atenção de saúde, aqui temos educação em saúde e promoção é mais específico. Aqui está, dentro de saúde pública também. Educação de saúde está dentro de saúde, de promoção de saúde. Um exemplo de uma indicação, a investigação participativa em niños como herramienta en la promoción de la salud para la prevención de la enfermedad de Chagas en Yucatán, México. La indicación de escritores primarios, promoción de la salud, y el de escritor, investigación participativa basada en comunidad, que es bien apropiado para ese artículo. E enfermedades de Chagas com o calificador prevenção. Ele, área geográfica, México, e humanos e niños, porque habla de niños lá. Por el título, por el artículo, pode ser que habla também de niñas, aí masculino e feminino. Esse descritor, investigação participativa, ele é de la categoria N. Mira que vamos usando de las duas categorias para descrever, para indicar em esta área. Outro exemplo, descritor específico, Medellín e el sueño de ciudad saludable. Construção técnica e coletiva. Aí, o descritor Cidade Saludável, que é um descritor exclusivo do DEX, assim como políticas públicas de saúde, e também o descritor secundário estratégias locais. São todos descritores do DEX. Ou seja, se eu estivesse indicando para Medline, eu não poderia usar esses descritores. Eu teria que encontrar, usar descritor políticas de saúde, mais políticas públicas, e outro descritor para cidade saludável, para talvez saúde urbana ou algo assim. E Colômbia, porque foi em Medellín, na Colômbia, e humanos. Sempre que estiver o local destacado no título, é importante indicá-lo, sim? Sempre como secundário. Agora, epidemiologia e epidemiologia descriptiva. Esta definição do DEX é uma parte da definição, que há três partes, é a parte 2. Parte da medicina que estuda a aparição, expansão e os determinantes geográficos de enfermidades transmissíveis, epidêmicas. A epidemiologia estuda também o modo em que esta afetam a população determinada, suas causas e as formas de controlá-las, mediante vacunação e medidas sanitárias. Descritor, epidemiologia descritiva. É um descritor exclusivo do DEX. A definição parte da epidemiologia que estuda a distribuição de uma enfermidade ou enfermidades entre a população. Não há nota de indicação, pero em geral é um descritor secundário. Vamos a ver aqui temos de epidemiologia a hierarquia e miramos que epidemiologia descritiva está dentro da epidemiologia. Depois vamos a ver também métodos epidemiológicos, estadística como assunto, e vamos depois falar de vacunação também. Aqui a hierarquia
epidemiologia descriptiva, tem alguns descritores específicos, que são generalmente secundários. Aqui temos, para recordar a leitura técnica, ler o título e extrair os descritores, que vão ser listados como primário, e o objetivo também, microcefalia. Como falou epidemiologia, esse descrição clínica e epidemiológica será um descritor secundário, nesse caso, porque já tem o descritor primário, que ele está complementando. Realizou um estudo descritivo, como é de epidemiologia, vamos usar o descritor, epidemiologia descritiva. E hubo 3 muertes. Então, vamos indicar esse aspecto como secundário, porque é importante em esse artigo, essa indicação. O exemplo, descrição clínica e epidemiológica de los nacidos vivos com microcefalia em el estado de Sergipe, Brasil. Microcefalia com o calificador de epidemiologia, infecção por el vírus Zika, que é uma coordenação, falou bastante disso, com epidemiologia também. E complicações infecciosas do embaraço. Por el título não se sabe, pero é uma complicação porque falou de isso. E epidemiologia descritiva vai como secundário. Sim? Brasil, epidemiologia e microcefalia mortalidade. Põe calificador, nascimento vivo e prevalência. Aqui, só para que sepam que não se deve indicar por el resumo. Em el resumo, em espanhol, constava que era incidência, pero em verdade, o descritor que foi comentado, estudado, foi prevalência, que é distinto. Prevalência são casos, número de casos, e incidência são casos novos. Humanos, embaraço feminino recém-nascido como pré-codificados. E realçando aqui, descritor exclusivo del DEX, ou epidemiologia descritiva, como já mostramos. E aqui, agora, um exemplo de epidemiologia descritiva como tema central do artigo. Reconhecimento da utilidade da epidemiologia descritiva. Aqui não há dúvida que ele vai ser primário, porque ele é o tema central. Descritor secundário, processo, saúde, enfermidade. Humanos e é um editorial. É sempre importante poner o tipo de publicação correto para propiciar uma busca por esses tipos. Um investigador quer buscar só editoriais. Se não está indicado, esse documento não aparecerá na búsqueda. E foi uma indicação lila que tenho algumas observações. Estava indicado como epidemiologia descritiva como primário, perfeito. Indicaram também saúde pública. Por que não é importante? Porque não é correto, vamos dizer assim. Porque está na mesma hierarquia de saúde pública. E, então, indicamos apenas o mais específico. E a indicação tinha também vigilância. Não falou nenhuma vez de vigilância. E faltou processo, saúde e enfermidade, que aparece várias vezes em el artículo.
É um editorial, pero há uma discussão significativa para ingresar como secundário. Métodos epidemiológicos. Definição: técnicas de investigação que se enfocam em desenho de estudos e métodos de recolecção de dados das populações humanas e animais. Nota de indicação: primário solamente ou seja, quando é tratado de maneira general. Generalmente é secundário. E quando indicar esse descritor, se for enfermidade epidemiológica, calificador epidemiologia, e área geográfica, como já dissemos várias vezes, leva o calificador epidemiologia também. A hierarquia, métodos epidemiológicos dentro da categoria SP4, saúde ambiental, tem como específico incidência e prevalência. Dentro da categoria N, tem vários específicos, sim? Traçados de contato, recolecção de dados e outros. Exemplo de monetização, métodos avançados de epidemiologia e análise. Métodos epidemiológicos, em esse caso é raro, pero é indicado quando é tratado de maneira general. Desenho de la investigação, os dois primários. Descritor secundário, estudos observacionais como assunto. Humanos, e é uma revisão. Agora, outro exemplo. Desarrollo e validação de um algoritmo para predecir risco de depressão em consultantes de atenção primária em Chile. Descritores primários, algoritmos, transtornos depressivos maior, epidemiologia, atenção primária de saúde estadística, que é um calificador que está na mesma hierarquia de epidemiologia, a hierarquia de los calificadores. Então, ele terminou atenção primária de saúde, leva estadística. Métodos epidemiológicos, em esse caso, é secundário. E outra coisa, estamos usando esse para agrupar incidência, que falou, análise de regressão, estudos prospectivos, fatores de risco. Sim? Quando há mais de 4, 3 ou mais, às vezes há 5, 6, agrupamos em métodos epidemiológicos, sim? Para se quedar uma indicação mais específica. Claro que se falou de incidência bastante e fatores de risco, aí pongo esses dois, foi bastante discutido, aí não é a necessidade de agrupar. Chile, epidemiologia, transtornos depressivos maior, uma indicação como secundário com diagnóstico, e fatores socioeconômicos, humano, masculino, feminino, e idades de 18 a 75, que é adolescente, hasta anciano. E, importantíssimo, é um estudo de validação. Agora, estadística como assunto. Esse descritor, a definição, trabalho sobre a ciência e el área de recompilar, resumir e analisar dados. Correto? Tem uma pergunta aqui. Por que transtorno depressivo maior ao invés de transtorno depressivo?
É porque o texto, nos olvidamos de apuntar aqui. El artículo habla de este descritor. Que el título no está claro. No está claro, sí. Analiza el documento, el Ya. texto completo, ahí va a ver y analizar bien qué es el trastorno depresivo mayor. Bien, Rosalina, gracias. Yo estaba en la definición, ya había hablado de la definición. La nota de indización de estadística como asunto prefere el calificador estadística. É muito mais usado do que este descritor. Com termos, usar estadística com termos no enfermedade. Se é enfermedade, será epidemiologia. E não confunda com matemática, não confunda com tipo de publicação estadística. E primário será solamente quando for tratado de maneira general. E generalmente é secundário. Quando há mais de 3 específicos, usar estatística como assunto, sim? Como em métodos epidemiológicos. Também podemos agrupar aqui, se falar de 3 ou mais descritores específicos. Há vários específicos na categoria N, sim? São bastante, aparece com frequência nos artigos, análise de variância, destacamos aqui alguns, interpretação estadística de dados, análise de regressão, sensibilidade e especificidade aparece com bastante frequência, estadística no paramétrica também, tudo bem? Um exemplo, comparação de variáveis estadísticas, clavando um tornilho. Para os brasileiros, clavando um tornilho, em português significa fixando um parafuso. Tradução nuestra. Landização, nesse caso, estadística como assunto primário. Por quê? Falou de isso, ele é tema central. Descritor secundário, interpretação estadística de dados. É uma carta. Todos esses documentos podem acessar e se caso tenham dúvida, contestaremos por eles fórum. Primário, só quando general, sim? Ferramentas estadísticas em los artigos publicados em uma revista de saúde pública durante o período 2013-2014, estudo bibliométrico transversal. Bibliometria, interpretação estadística de dados, publicações periódicas como assunto, com o calificador estadístico. E estadística como assunto se quedará secundário, porque ele foi só um método que usaram para nas revistas, para interpretar os dados das revistas. Sim? Estudos transversais, porque é bibliométrico transversal, é um tipo de estudo e no tipo de publicação, porque não há tipo de publicação estudo transversal. E o termo saúde pública se quedou só como secundário aqui, porque foi revista de saúde pública. O tema central são as revistas. E esse termo, interpretação estadística de dados, já está na hierarquia de saúde pública. Sim? Colômbia, porque foi feito em Colômbia, e humanos como pré-codificado.
Análise de supervivência, olha. Também só é indicado como primário quando for tema central. A definição um tipo de procedimento estadístico para estimar a função da supervivência em função do tempo a partir de uma população 100% sana em um determinado momento e a porcentagem da população. Análise de supervivência se usa, portanto, para concluir sobre os efeitos de um tratamento, fator de prognóstico, exposição e outras variações da função. A vezes, verificamos o texto e vimos que habla de mortalidade quando se hace essa análise. A nota de indicação primária solamente general, coordine como secundário com enfermidade específica como primário. Aqui, a hierarquia, aparece, mostramos aqui 3 hierarquias, SP5, N5 e N6. Em a categoria N6, há 4 específicos. Se falar desses 4, pongo análise de supervivência. Sim? Agora, se falar só de estimação de Kaplan-Meier, por exemplo, aí uso esse mais específico ali, que aparece nas 2 hierarquias. Sim? Kaplan-Meier. É bastante frequente nos artigos esse tipo de análise. Investigação clínica 21. Del juízo clínico à análise da supervivência. É um artigo del Medline. Aqui, análise de supervivência, investigação biomédica, porque falou de investigação clínica, sim? E o descritor secundário foi estimação de Kaplan-Meier. Aqui usamos o mais específico. Como vimos, está dentro da hierarquia de análise de supervivência. E humano pré-codificado. Efeito da Seguridade Social em la duração do ausentismo laboral no serviço de saúde de Nüble, uma análise de supervivência. Absentismo, personal de saúde, serviços de saúde, ausência por enfermidade, seguridade social, todos com o qualificador estadística, que não aparece no título, personal de saúde, pero mirando o artículo, vimos que foi o personal de saúde. Análise de supervivência aqui foi secundário, aí também análise de variância e Chile, porque essa cidade é del Chile. E humanos, pré-codificado. Imunização, vacunação e vacunas. Imunização, estimulação deliberada da resposta imune de um huéspede. A imunização ativa supõe a administração de antígenos e adjuvantes imunológicos. A imunização passiva supõe a administração de sueros imunes ou linfócitos ou substratos. Por exemplo, fator de transferência RNA imune ou o transplante de tecido produtor de células imunocompetentes. Imunização. A imunização se pode analisar como imunoterapia, a prevenção de enfermidades ou como uma técnica imunológica. Imunização é um termo general e vacunação é um específico. Os autores podem usar os termos imunização e vacunação de maneira intercambiável, em referência à administração de uma vacuna.
Aqui, 4 hierarquias. Digamos aqui que vacunação massiva é mais específico. Aqui temos, em todos, vimos que a vacunação é mais específico, sim? Um exemplo de imunização. O efeito da vacuna contra o sarampião em los níveis circulantes de anticuerpos contra o vírus del sarampião em niños. Vacunas anti-sarampião, imunização, vírus del sarampião, imunização. E anticuerpos antivirales, que hicieron análise em la sangre, por isso o calificador sangre. Vacunação aqui se quedará secundário, porque só está complementando. Como usamos o calificador imunol, já está específica a indicação como primário. Humanos e niños. Como pré-codificado. Agora, vacunação, definição del DEX. Administração de vacunas para estimulação de resposta imune del huésped. Esto inclui qualquer preparação que objetive a profilaxia imunológica ativa. A hierarquia de vacunação, já vimos que ele é mais específico que a imunização, sim? E que há o termo imunização passiva. Algumas notas de manual. Nota de indicação. Coordene como primário, como enfermidade prevenção. Como primário. Se o estudo é sobre imunidade, o calificador que se utilizará é a enfermidade com o calificador imunológico, como já mostramos. El análise del estudio puede ser também o procedimento ou a técnica, a metodologia e seus dispositivos. Vacunação, aspecto preventivo. Estratégia vacunal para a prevenção de la gripe. Descritores primários, vacunação massiva, métodos, gripe humana, prevenção. Descritor secundário, monitoreio epidemiológico, porque há uma discussão sobre vigilância epidemiológica. Sim? Hierarquia de métodos, o monitoreio está na hierarquia de métodos epidemiológicos, que já mostramos, sim? Que é um descritor generalmente secundário. Vacunação, aspecto imunológico. Efeito da vacunação sobre a imunidade em niños com sarampião. Vacunação, sarampião, imunologia, o calificador, humanos e niños. Outro exemplo, como procedimento. Metodologia de la vacunação sistemática em la infância. Descritor primário, vacunação, métodos. Esquema de imunização, descritor secundário, humanos, lactente, pré-escolar e niño. Vacunas, definição. Suspensão de micro-organismos muertos atenuados, bactérias, vírus, hongos, protozoários. Las proteínas antigênicas, construções sintéticas ou outros derivam de ellos, se administram para a prevenção, melhoramento ou tratamento de las infecções ou outras enfermedades. Aqui temos a hierarquia. Há vários tipos específicos de vacuna. Para estudo sobre prevenção, o calificador aplicado é prevenção. Para estudo de tratamento, é terapia. Vacuna, aspecto preventivo, uma nova vacuna para prevenir herpes zoster. Descritor primário,
descritores primários, vacuna contra el herpes zoster por prevenção. Humanos, hacia uma cura para el VIH, que é HIV em português, buscando vacunas terapêuticas efetivas. Descritores primários, infecções por vírus VIH, terapia, el calificador, vacunas contra el SIDA, com el calificador uso terapêutico. E humanos, pré-codificado. Assim, estamos chegando ao final, algumas recomendações, ler com atenção o título, sempre repetimos isso, e o objetivo, e a área de saúde pública pode não estar em el título, pero se falou de programas, de informação de saúde, pode ser promoção de saúde. Aí rastreamos o texto para ver se aparece a palavra promoção. Aí usamos o descritor primário, promoção de saúde. Ler as notas de indicação e só indicar descritores com nota secundária como primário, se discutidos de forma general. Sim? Como vimos, métodos epidemiológicos, análise de supervivência, só vai primário se for o tema central do documento. Em la indicação de secundários, verificar na hierarquia para agrupar, sim, métodos epidemiológicos ou estadística como assunto. Quando a ser a busca em Medline para ver como está indicado, recordar que o DEX tem descritor específico, vários descritores específicos de saúde pública, e sempre revisar a indicação. Agora vou passar a palavra para a Ana, que vai falar sobre a tarefa 6, e só recordando da próxima sessão, depois Ana habla também. Sí, gracias. Si hay dudas, por favor, ya escriban aquí en el chat. Sí. Ahí contestamos después del repaso de la tarea pasada por parte de Ana Lúcia. Sí, voy a hablar un poco sobre la próxima tarea. La cámara hoy cambió de lado. Sí. Para la tarea 6 tendremos un documento para indicación completa, cambios de comportamiento, uso y beneficios de un programa comunitario para la promoción de la actividad física. Entonces, es una avaliación de un programa de promoción de bienestar a través de la educación física en personas. Ellos hicieron una encuesta, incluso sobre el conocimiento. Sorry. Sí. Entonces, hablando un poco sobre el texto, que hay incluso una encuesta entre los participantes sobre el conocimiento del Centro de Actividad Física, donde se hizo el estudio. Entonces, la recomendación es siempre que hagan la búsqueda en el DEX, leam la definição, vejam a hierarquia. A ideia é que estejam familiarizados com o vocabulário. E quanto mais familiar, mais rápido será a indicação, tanto para a tarefa como em seus trabalhos, em suas oficinas. E hablando un poco sobre los precodificados de este texto, en este artículo hay un rango de edad, entonces lean con atención el texto. Y en cuanto al tipo de publicación, si no hay específico, escriban
no se aplica o no hay. Y el término artículo de periódico no es un tipo de publicación porque el sistema ya entiende que está haciendo una indiciación de una revista. Y entonces, si no hay tipo, escriban no se aplica o no hay. Y la fecha límite es 13 de septiembre y después van a recibir la puntuación con comentarios individuales. Anália y yo siempre hacemos con cariño, con atención, para que reciban los comentarios individuales. Entonces, y también hay el grupo de red de UBS para sanar las dudas. ¿Sí? Buena suerte. Ahora voy a hablar un poco sobre la última tarea. A ver, acá, ¿dónde está? Sempre. Sí, a ver, de nuevo, la tarea 5 es esta. Puxar para... sí, sí. Modo presentación. Sí, ahora tenemos la tarea 5. Voy a hablar solo de dos trocitos. Dos puntos. 2 puntos, sí, gracias. El artículo es un cuestionario de relación interpersonal entre enfermero y paciente. Y sí, el tipo de publicación es estudios de validación. Incluso Anália mostró un ejemplo en la sesión pasada y creo que hubo un pequeño lío con el ejemplo pasado. Vamos a ver. Sí. Este es la sesión de julio de 2019 que hubo un ejemplo de estudio de validación y hay el término percepción. Y el descriptor percepción fue elegido porque él refleja el contenido del artículo, pues el cuestionario del ejemplo mede la percepción hacia los enfermos. Entonces, en este ejemplo, tenemos la percepción. Pero en el artículo de la tarea no hubo investigación sobre la percepción de la población estudiada. Entonces, este termo, que aparece solo una vez, no debe ser indicado. Y creo que todos saben cuando se hace una búsqueda de una palabra en el texto, se hace con la tecla F5, creo que todos lo saben. Esto ayuda mucho en la indicación. Procurar las palabras clave. Sí. Para localización, F para time. Sí. Sí, otros modos. Hablando agora sobre os precodificados de idade. Temos um pequeno trecho
no sé cómo se dice, del texto que habla que lo estudio fue hecho con individuos mayores de 18 años de edad. Pero, ¿quién son las personas mayores de 18 años de edad? El autor no habla sobre el rango de edad. Entonces, tenemos una duda aquí. ¿Cómo poner ese precodificado? Vamos a ver qué está diciendo el manual. El manual lila que hay. Si el documento no especifica la edad del paciente, se deben ignorar los descriptores precodificados de edad. Y también en el Medline Indexing Online Training Course está escrito: Never assume the age of a patient. If the age is not listed, ignore the age tag. Entonces, como no tenemos, no estamos seguros cuál es la edad de la población estudiada, entonces es correcto en este caso es indicar solamente humanos, porque devemos indicar solamente los precodificados claramente expresos en el texto. Y también, como el género no fue mencionado, entonces se pone solamente humanos. Y debido al grado de dificultad, em determinar esses precodificados, decidimos asignar os 2 pontos de la cuestión para todos. Gracias. Então, acá temos a indicação completa. Não vou dar mais detalhes porque não temos mais tempo, pero eu sei que vocês receberam os comentários individuais. Então, é isso. Em la referência, temos o curso online de Medline, Index Online Training Course, que é muito bueno para praticar e aprender um pouco mais sobre a indicação. Recomendo que haga. E agora, graças a las perguntas, não sei se temos. Auditado. Me parece que não há outras perguntas. Como estão aí? ¿Podrías compartir esta? Entonces, solo para destacar aquí, la fecha de entrega de la tarea es anterior. 13 de septiembre es la fecha de entrega de la tarea, ¿está bien? Y la próxima sesión va a ser el 26 de septiembre con el tema de educación y entrenamiento físico. Nosotros tuvimos en los últimos años un crecimiento muy largo de este tema, con muchas revistas de esta área indexadas en Vilas. Entonces, pienso que es un tema bastante importante cuando hablamos de la salud física de las personas hoy día, como una forma también de prevención de enfermedades, ¿no? Bien. Nosotros vamos a lanzar brevemente una llamada a todos los que están aquí participando de las sesiones virtuales de indización para hacer una selección para ingresar. Es que Analia está hablando conmigo. Entonces, para ingresar en la red de indizadores, ¿está bien? Pero queden atentos entonces en la lista de discusión Red BDS, porque en este grupo es que vamos a divulgar
tanto el enlace para la selección como también para todo el reglamento de cómo esto va a ocurrir. ¿Está bien? Bien, entonces creo que es esto. Sí. Laís está acordando aquí de que para este tema de educación e entrenamiento físico, si ustedes tienen dudas o artículos que ustedes dirán que es difícil de indicar, porque no hay tantos descriptores disponibles, déjame intentar. Entonces, solicitamos a ustedes que tienen revistas, que ustedes tienen documentos, que tienen dificultad de indicación en este tema, por favor, informe a nosotros. ¿Por qué yo estoy hablando de eso también? Porque hasta poco tiempo no había tantos descriptores, por ejemplo, para en portugués diría educación física. Entonces, tal vez sea un poco difícil de indicar este tema. Hay una revista específica brasileña llamada Licere, que es sobre lazer, no sé cómo se dice. Entonces, hay muchos temas que son interesantes y que pueden traer dudas a ustedes, ¿no? Entonces, por eso ya solicitamos a ustedes, si tienen alguna revista o artículo que tienen dificultad de indicación, por favor, nos envíen, por favor. Aqui há um comentário de Francisca Valero. De acordo, muito bem de si. Eu também. A Nália também se acorda de si. Um abraço. El comentário é: graças, Feli, a Nália querida, e Ana, todo muito claro e sempre iluminando-nos com as novidades. Estaremos atentos a participar da rede de indicadores. Muito agradecida. Qué linda, gracias Francisca. Gracias. Muy bien, entonces cerramos aquí nuestra sesión virtual y nos vemos el 26 de septiembre con este tema de educación y entrenamiento físico. Muchas gracias a todos que estuvieron con nosotros en esta sesión y hasta la próxima sesión. Chao, chao. Sí, gracias. Chao. Laís, que es muy importante en este equipo. Sí. Gracias a todos. Chao, chao. Agora, hay que cerrar el micrófono.